Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Olá, Glauco, bom dia. Silvestre, ontem o IBGE divulgou a pesquisa mensal de comércio, mostrando que o principal segmento do varejo, o setor de supermercados, registrou em outubro a terceira queda seguida de vendas na série com ajuste sazonal. O segmento que reúne hipermercados, supermercados, alimentícios, bebidas e fumo teve recuo de 0,3% em outubro frente ao mês anterior. E isso se segue a perdas de 0,9% em agosto e 1,3% em outubro, acumulando uma retração de 2,4% em 3 meses. Que leitura que a gente pode fazer a partir desses dados, Silvestre? Bom, eu acho que esse comportamento das vendas aí no segmento supermercadista, Glauco, eu acho que reflete a realidade econômica brasileira, né? A situação que o Brasil se encontra. Quer dizer, o terceiro mês consecutivo, isso decorre, evidentemente, da queda na renda das famílias, das pessoas, isso decorre da elevação da inflação, né, que a gente tem assistido nesses últimos, vamos dizer, eu acho que praticamente faz um ano, né, desde volta de agosto, setembro do ano passado, que a inflação vem num movimento de crescimento, né, chegando aos 2 dígitos. Né? Isso é reflexo também da falta, né, políticas, ou da interrupção das políticas, né, dos programas de transferência de renda, quer dizer, tudo isso certamente contribuiu para a queda do consumo das famílias e, portanto, nas vendas desse segmento, né, de supermercado. Eu acho que essa é a leitura, né, que a gente pode fazer a partir desses resultados aí trazidos pelo IBGE. E vendo outros dados aqui, Silvestre, o patamar de vendas que em junho de 2020 chegou a ficar 6,5% acima de fevereiro, que é o marco do pré-pandemia, estava 2,3% acima em julho de 2028, já está recuando nos últimos meses. Em outubro ficou 0,2% abaixo de fevereiro de 2020. Então houve aquele movimento no começo do ano, né, principalmente com a flexibilização das medidas mais restritivas em relação ao comércio e ao varejo, mas agora esse movimento vem paulatinamente perdendo força por conta disso que você falou, Silvestre, da queda do rendimento e também a inflação, né, que afeta bastante o comportamento do consumidor. Com certeza, e quando a gente olha para os resultados das vendas no pré-pandemia, né, é isso que você acabou de mencionar. E o que é que ocorre também? Você teve aí na pandemia, você teve as políticas de isolamento social, enfim, as medidas necessárias, né, recomendadas aí pela OMS e também pelas autoridades sanitárias, digamos assim. E esse setor, né, Glauco, foi um setor que praticamente não parou, né, durante esse período. Né? E quando a gente olha também os resultados, mesmo durante a pandemia, né, quando você tinha uma outra situação, por exemplo, em relação à questão da inflação, por exemplo, em relação à questão da situação econômica, mesmo com a crise, né, do ano passado, você vê que tinha o comportamento das vendas foi diferente, né, do que a gente está assistindo agora. Então, eu não tenho dúvida que esse aprofundamento da crise, né, que tem como digamos assim, uma das dimensões a questão das vendas no comércio, e particularmente no supermercado, é fruto da inflação, né, como eu mencionei, da queda na renda, da queda dos salários, enfim, tudo isso resulta, né, nesses indicadores aí
das vendas dos supermercados. Então é isso, eu acho que é a crise mesmo, né? É o aprofundamento, né? Porque esse como você mostrou, quer dizer, você teve já em períodos, mesmo dentro já no andamento da crise, um comportamento diferente, né? Os indicadores revelando que as vendas do setor vinham registrando indicadores bons no sentido, quer dizer, comparados com o que a gente está vendo agora, né? Claro que os patamares então, são patamares inferiores ao que se tinha lá no período antes da pandemia. E é interessante, Silvestre, a gente associar esses dados a outros, né? Como, por exemplo, da pesquisa de emprego no estado de São Paulo da FEComércio. Quando a gente pega aqui os setores do comércio e serviços do estado de São Paulo, eles registraram juntos, né, no acumulado do ano até agosto, um saldo negativo de 308.727 empregos formais. Nos últimos meses vem até gerando empregos, mas num ritmo também bastante lento. Então existe essa correlação ainda, né, Silvestre? Porque sem um estímulo, sem impulso maior dos setores de comércio e de serviços, esses setores que são essenciais para a geração de emprego no Brasil acabam também não criando os postos de trabalho que são tão necessários nesse momento de elevado índice de desemprego e principalmente de precarização do trabalho? Sim, o desemprego digamos assim, é um componente, né, que explica esse comportamento das vendas, né? Porque, óbvio, você tem a queda na renda das pessoas, da família, dificilmente você vai ter uma família que não tenha algum membro, digamos assim, desempregado, membro da família, agregado, enfim. E isso vai se refletir nas vendas, vai se refletir no consumo, vai se refletir nessa situação toda, né? E veja, né, Glauco, nesse período do ano, agora, sobretudo ali a partir de outubro, né, a gente sabe que é sazonal e é comum você ter um aumento do emprego em alguns segmentos, principalmente no comércio, exatamente para fazer frente ao movimento, né, das vendas, como se diz, de final de ano, que normalmente cresce. Inclusive também com a entrada do próprio 13º que as pessoas recebem. Né? E isso certamente, esse ano, embora os dados venham, né, até outubro, possivelmente no final do ano tem alguma melhora de vista das vendas, mas não dá para esperar muita coisa, dada essa situação de crise aí toda que a gente está vivendo. Então, isso também esse indicador revela também que as pessoas estão vivendo em termos de redução do consumo, né? Do próprio crescimento aí da desigualdade e da própria miséria, da fome, né, que a gente tem visto aí ao longo desses últimos, sobretudo ao longo desse ano, né, cenas assim estarrecedoras, né, enfim. Então é mais digamos assim, mais um indicador a demonstrar aí a nossa triste situação, né, no Brasil. E nesse quadro que você destaca, Silvestre, de queda no rendimento médio das pessoas que estão trabalhando, inflação elevada e altos índices de desemprego, nós ainda tivemos ontem o Banco Central promovendo a alta da taxa Selic de 7,75% para 9,25% ao ano. Já era uma decisão esperada, mas isso acaba ajudando a reprimir ainda mais o consumo, então a gente vai ter justamente esse efeito cascata de não ter a geração de postos de trabalho também nesse setor de comércio e de serviços, Silvestre. Então, essa é uma outra variável importante que você está lembrando, que é a taxa de juros, né? O Copom aumentou ontem a taxa de juros, né? E deve continuar, possivelmente, aumentando a taxa de juros, o que vai, digamos assim, dificultar mais ainda alguma retomada
ponto de vista do crescimento. E isso, né, Glauco, tem um efeito direto e imediato do ponto de vista do crédito, né? Portanto, da disponibilidade das pessoas em adquirir bens, principalmente quando são aquisições, né, de bens e produtos a prazo, né? Porque você tem uma taxa de juros muito elevada. Então, isso restringe o investimento, isso restringe o consumo, né? Mas uma alegação de que o aumento da taxa de juros, que o Banco Central vem fazendo nesses últimos meses, né, para conter o aumento da inflação. E a rigor, eu acho que isso pouco efeito isso tem do ponto de vista da contenção da inflação, né? Porque a inflação não tem como... A inflação que a gente está vivendo não tem como causas, né? Por exemplo, crescimento de demanda, que você precise aumentar a taxa de juros e assim por diante. Então, isso também coloca, do ponto de vista das perspectivas para o Brasil para o ano que vem, como já está sendo projetado aí, a possibilidade de a economia ter uma recessão e o PIB estacionar ali em torno do crescimento zero ou até mesmo crescimento negativo. Então, esse é o quadro brasileiro, infelizmente, né? Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Ok, Bruno, até a próxima. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.